Bem, eu gosto de sempre começar com uma coisa um pouco engraçada, não leve a mal, viu? É só uma brincadeira. Olha, tinha uma esposa que falando para o marido, ela estava muito chateada com ele, ela disse, olha, para você me reconquistar, só tem um jeito. Você vai ter que me dar uma coisa que vai ter que caber na garagem, tem que de 0 a 100 em 3 segundos, e começa com a letra B. Não é BMW, não. Ele falou, ele comprou, pôs na garagem e falou, vamos lá ver. Ela foi, entrou na garagem, tinha lá uma balança. 0 a 100 em 3 segundos. É tão bom estarmos em família e crescendo juntos em Cristo Jesus. E hoje queremos compartilhar essa palavra, restaurando os soldados feridos. Você sabia que a igreja do Senhor Jesus não é um prédio, mas é o corpo vivo, são as pessoas que juntas formam a habitação de Deus, coletivamente aqui na terra. É o que a Bíblia fala, Ele habita no meio do seu povo, Ele se manifesta através da sua igreja. E a igreja na Bíblia é comparada com várias coisas. A igreja é comparada com uma escola. A Bíblia mostra que nós estamos vindo para a igreja para sermos equipados, porque Deus quer usar cada um de nós para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Então a igreja é uma escola. A igreja também é comparada como um grande exército, onde Jesus é o nosso general, e a Bíblia fala, não sejais vencidos pelo mal, mas vence o mal com o bem, com as armas de amor e o poder do Espírito Santo. A Bíblia também compara a igreja com uma grande família. Uma grande família, nós somos irmãos um dos outros e Deus é o nosso Pai e nós caminhamos com tanto amor e carinho nessa grande família. Agora, a Bíblia também compara a igreja de Jesus como um hospital. Não sei se você sabia disso. A Bíblia compara a igreja como um hospital. E é um hospital não só para os de fora, os que nunca entregaram a vida a Jesus ainda. Claro, é um grande hospital para eles. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas a Bíblia também é comparada como um grande hospital para os de dentro, porque todos nós temos feridas, temos áreas em que precisamos de mais cura e mais restauração. Diz a Bíblia em Tiago capítulo 5, versículos 19 a 20, meus irmãos, se algum entre nós, se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A realidade é que a Bíblia fala que Jesus tem esse tipo de coração, de deixar as 99 ovelhas que já estão no aprisco e atrás daquela uma ovelha que não está no aprisco, porque Ele ama tanto, Ele quer restaurar tanto. Você sabia qual é a lógica da mina? Quando um exército invasor está entrando num país, que aquele país está querendo se proteger, ele coloca muitas minas. Você sabia que a mina é feita, infelizmente é triste isso, mas ela é feita de propósito para alejar, para não matar aquele soldado que pisa em cima dela. Ela é feita para não matar. Sabe por quê? Porque se ela matar o soldado, o exército invasor vê, opa, ele morreu, que pena. Temos que continuar indo. Mas ela é feita para não matar, porque quando o soldado pisa na mina, sem saber, estoura e voa uma perna, voa um braço, ele fica ferido e sangrando, e todo o exército que se preze, ela tem todo um sistema de primeiros socorros, onde ocupa vários outros soldados que vão carregar a maca, que vão prestar o socorro
os primeiros socorros para aquele soldado que está ferido. Por isso que a mina é feita de propósito para não matar, porque ela então vai ocupar muitos daqueles soldados que estão invadindo para cuidar daquele um que está ferido. Por quê? Porque todo exército que se preze cuida dos seus feridos. Mas alguém disse, é muito triste isso, mas pela fé isso não vai ser verdade mais, que a igreja de Jesus aqui na terra, infelizmente, é o único exército que não cuida dos seus feridos. Quantas vezes um irmão foi atingido, talvez por um pecado, ele caiu num pecado, talvez um problema de relacionamento, ele está lá sangrando no chão, e a gente fala, irmão, por que você deixou o maligno te atacar, rapaz? Eu não tenho tempo para perder com quem não leva a sério as coisas de Deus. E acaba de matar aquele soldado. Que coisa triste, que coisa horrível. Nós não podemos matar os feridos. Nós temos que restaurar os soldados feridos. Agora, talvez você diz, não, graças a Deus, pastor Ebi, eu não sou desse tipo. Amém. Eu também não quero ser. Mas você sabia de uma coisa? Todos nós temos essa tendência natural, carnal, maligna. Vamos ver alguns sintomas da tendência de matar soldados feridos, tá? Veja esses sintomas. Você vai notar que eu e você, muitas vezes nós já tivemos esses sintomas. E por isso que a Deus quer que nós nos arrependemos de termos essa tendência de matar os soldados feridos. Primeiro sintoma, esquecer de todas as coisas boas que esses soldados já fizeram no passado. Você já notou que às vezes uma pessoa é tão usada por Deus, mas porque ela pisou na bola uma vez, todo mundo apedreja e fala mal e crucifica aquela pessoa. Que coisa horrível. Parece que dá uma amnésia diabólica de todas as coisas boas que aquela pessoa fez. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim, gente. Nós não podemos ser assim. Outro sintoma é condenar. É de condenar mesmo. Falar, olha, hoje as redes sociais, né, às vezes são tão cruéis. Alguém pisou um pouco na bola, ele é condenado. Ele é execrado, né, de uma forma horrível. A Bíblia fala que o diabo, que é o acusador dos irmãos. O diabo que é o acusador dos irmãos. Nós não podemos participar da obra do diabo, gente. Ficar acusando irmãos. Que tendência maligna é essa de matar soldados feridos? O John Hyde foi um dos grandes homens de Deus que, através das suas orações, ele até era conhecido como joelho de camelo, porque os joelhos dele tinham calo grosso, muito grosso, porque ele ficava pelo menos 10 horas por dia em oração de joelho. E, através das suas orações, ele promoveu um enorme avivamento que aconteceu na Índia. E ele disse que ele, de tanto orar, Deus foi ensinando princípios de orar para ganhar resultados. Isso é um dos grandes segredos para aprender a orar, viu? É orando, é investir tempo em oração. E ele estava orando, um dia, para uma certa cidade, para o avivamento chegar lá. E lá tinha uma igreja evangélica, mas a igreja era muito tradicional, muito seca, muito fria. E ele se viu orando desse jeito. Pai, coloca fogo naquele pastor. Pai, aquele pastor é uma geladeira. Ele é um freezer. Pai, misericórdia, Senhor. Ele é um grande teólogo, mas ele é congelado. Ele é tão seco, falta tanta unção naquela vida, Senhor. Enquanto ele orava desse jeito, e olha que ele já vinha orando desse mesmo jeito, e nada acontecia naquela cidade. O avivamento não vinha e aquele pastor não mudava. Mas um dia, quando ele estava orando de novo desse jeito, ele sentiu literalmente, não estou falando espiritualmente, estou falando fisicamente. Fisicamente ele sentiu um dedo bem assim aqui, na boca dele assim. Enquanto ele orava daquele jeito. Aí ele parou de orar, claro, quem não pararia de orar?
Ele parou de orar e ele ficou quieto. Muitas vezes, igual minha esposa pregou domingo passado, a gente tem que ficar quieto para ouvir a voz de Deus. Ele ficou quieto. E naquele momento ele ouviu a voz de Deus, bem baixinho no seu ouvido, dizendo assim: quem toca no meu ungido, toca na menina dos meus olhos. Aí ele falou: Pai, me perdoe. Aí a ficha caiu. Ele falou: eu estava me servindo de acusador dos irmãos diante do teu trono. Me perdoe, Senhor. Me perdoe por... O senhor também não quer ouvir fofoca. Até em oração é errado estar falando mal dos outros. Pai, me perdoe. E ele falou: pai, então como que é para eu orar para o amado irmão lá? Aí Deus disse: primeiro você vai agradecê-lo a mim por todas as qualidades que ele tem. Aí depois você vai só pedir que eu jogue mais fogo em cima dele. E ele então começou: pai, obrigado, que aquele irmão, ele é sincero, ele te ama, ele tem profundas e boas intenções. Obrigado que ele é um grande teólogo, ele conhece profundamente a sua palavra, ele conhece mesmo. Pai, obrigado, porque eu creio que ele realmente é um homem de Deus. Então, pai, eu peço que o Senhor só jogue mais fogo em cima dele. Aí ele começou a orar dessa nova forma. Ele falou que dentro de poucos dias depois que ele começou a orar dessa nova forma, ele recebeu notícia que aquele pastor estava pregando com fogo, que as pessoas estavam sendo transformadas, muitas conversões, muitos milagres. Sabe, todos nós temos essa tendência de matar soldados feridos, de esquecer as coisas boas que já fizeram, de condenar. Outro sintoma de matar soldado ferido é julgar e falar mal. Julgar e falar mal. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. É simplesmente pecado falar mal. Para que falar mal? Você não ganha nada com isso. Outro sintoma é ignorar. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, pastor, eu estou sabendo de cada coisa que acontece aí, mas não falo nada. Eu não falo nada. Amém, que você não fala nada, mas também não faz nada para ajudar a situação. Quem cala, consente. A Bíblia diz em Efésios 5:11: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Nós vemos uma história muito interessante na palavra de Deus em Lucas capítulo 10. Jesus que contou essa parábola. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio aqui em mãos de salteadores, veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Meu Deus, se fosse hoje em dia, talvez seria um pastor ou um padre, e aquele pastor passando lá: poxa, mas é a hora do culto, eu não posso atrasar, se eu chegar lá atrasado, fica feio, tem que ir. E ele passou de largo. E aí, a Bíblia diz, semelhantemente, um levita. Os levitas eram responsáveis pela área do louvor no templo dos judeus. Um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Talvez você falar: poxa, o pastor vai brigar comigo se eu atrasar para o louvor. Não posso chegar atrasado para o culto. E passou de largo. Quer dizer, muitas vezes, irmãos, nós temos até boas intenções. Nós até temos boas razões, entre aspas. Mas, quando tem irmãos que estão sangrando, sabe, Deus tem me cobrado muito sobre isso. Porque apesar de eu já pregar essa mensagem muitas vezes eu fico entrando em crise, porque eu quero ser mais cuidadoso, mais amoroso, e ir atrás mais ainda daquele soldado ferido, daquela soldada ferida. Toda a igreja é chamada a exercer esse amor. Nós somos um grande hospital. Jesus é o médico e nós somos enfermeiros nesse grande hospital para curar os feridos, porque a igreja é um grande hospital. A igreja é um grande hospital. Então, pastor Eibe, como restaurar os soldados
feridos. Como fazer então? Como restaurar? Olha, essa mesma história que Jesus contou, no próximo versículo, versículo 33, ele diz: certo samaritano que seguia o seu caminho. Lembra que os samaritanos eram super desprezados pelos judeus. Jesus fez isso de propósito para mostrar que às vezes as pessoas que nós mais desprezamos são aquelas pessoas que mais fazem o que é correto. E nós devemos ter essa graça de reconhecer isso. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Por favor, diga em voz alta: passou-lhe perto. Gente, a gente tem que passar perto dessa pessoa, a gente tem que se aproximar dela, nós temos que nos achegar a ela. Às vezes você vê alguém, talvez você está lá fazendo compra, no supermercado Oba, você está lá fazendo compra, e você de repente vê um irmão que você nunca mais viu. Talvez aquela pessoa até ia para o seu life group. Qual a tendência? Oi, tudo bem, querido? Poxa, saudades. Mas aí fica só fazendo compra, em vez de falar: eu queria tanto falar com você, vamos marcar um café, vamos marcar um tempo junto. Você tem que chegar perto, se aproximar da pessoa, ajudar aquela pessoa. Às vezes o maligno está atacando ela com tantas coisas que você nem imagina. Às vezes é um problema na casa dela que você nem imagina, na família. Às vezes é um vício que está atormentando. E você vai ser o canal de milagres para a vida daquela pessoa. Mas o primeiro segredo é esse: passar-lhe perto. Tem que se aproximar. Depois ele disse o quê? Passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Essa compaixão espiritual é algo muito profundo, muito profundo. Se você já entregou a vida a Jesus, a Bíblia fala que essa compaixão já está em você. Você só tem que liberar essa compaixão. Você só tem que tomar posse dessa compaixão. A Bíblia fala, vez após vez, pode notar, que Jesus se compadecia e aí ele trazia cura. Essa compaixão, ela gera o sobrenatural. Quando você toma posse dessa compaixão, ela vai gerar o sobrenatural em você e através de você. Através de você. Demonstrar. Então, esse é o primeiro grande segredo. Se aproximar da pessoa e demonstre a compaixão de Jesus. Como restaurar soldados feridos? Demonstre a compaixão de Jesus. Aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías foi um dos profetas que mais profetizou sobre Jesus. Ele contou muitos detalhes sobre a vida e a morte de Jesus. E uma das coisas que o profeta Isaías disse, 700 anos antes de Jesus nascer na terra, ele profetizando sobre Jesus, ele disse sobre Jesus, ele disse, olha, Isaías 42:3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo porque está mostrando como seria o coração do Messias, que dali 700 anos viria sobre a terra. Mas o que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer? Não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Deixa eu explicar. À beira do Rio Jordão, tinha um capim que era em forma de cana, que crescia lá. Os meninos hebreus, eles pegavam aquela cana, porque ela tinha um miolo, e eles então com um pauzinho, eles tiravam aquele miolo, e faziam uma flauta artesanal, daquela cana. E a flauta fazia até música mesmo, era muito legal. Só que, às vezes, quando estavam tirando o miolo, a cana quebrava. E quando a cana quebrava, o que os meninos faziam? Ele esmagava, a cana quebrava, descartava, porque estava cheio de cana aí, era só pegar outra. E disse, Jesus não faz isso. Quando Ele começa a trabalhar na sua vida,
e Ele quer tratar alguma área do seu caráter, e de repente, você resistiu, brigou, discutiu, não se deu bem. Jesus, Ele não descarta você, Ele não descarta a cana quebrada. Esse aí não presta para o meu reino, porque ele não aceitou o meu tratamento, quebrou a cana, então também eu vou esmagar a cana quebrada. Não, Ele não esmaga a cana quebrada. Ele fala, não, eu ainda acredito na transformação. E Ele endireita aquela cana, e Ele continua, porque aquele que começou uma boa obra em você, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que mais Ele diz? Ele não apagará a torcida que fumega. Olha só, isso é interessante porque é óbvio que naquela época não tinha luz elétrica. Eram lamparinas que eram movidas ao azeite de oliva. Então, o que eles tinham? Eles tinham uma torcida que era um pavio. A torcida é um pavio. E lá dentro da gaveta tinha uma caixa com várias torcidas, vários pavis. Então, o que acontece? À noite, durante você ter visitas lá, então você tinha várias lamparinas. Se você esqueceu de colocar mais azeite, o azeite vai acabando, aí o pavio agora, a torcida está sem azeite, e o fogo, em vez de queimar azeite, começa a queimar a própria torcida, começa a queimar o próprio pavio, aí começa a fumegar, e solta uma fumaça preta, e um mau cheiro, e era uma vergonha para o anfitrião. Ai, gente, desculpa, esqueci de colocar mais azeite. E ele ia correndo lá, ele apagava a torcida que estava fumegando, jogava fora, descartava aquele pavio, abria a gaveta, colocava outro pavio zerado, enchia de azeite e acendia o fogo. Na sua vida cristã, na minha vida cristã, muitas vezes, a realidade é que muitas vezes nós temos ajudado tantas outras pessoas, e a gente vai se desgastando, e a gente esquece de abastecer a gente mesmo com mais azeite. A gente esquece da gente mesmo ficar mais cheio da presença de Deus. E acabou o azeite. E aí a gente agora está fazendo as coisas na força do braço. Tentando fazer a obra de Deus na força do braço. E não dá certo. Aí começa a sair aquela fumaça preta. Em vez da fragrância da presença de Jesus, a nossa vida não está emanando mais essa fragrância. Está saindo aquela fumaça preta e aquele mau cheiro. O que Jesus faz quando Ele vê que a gente acabou o azeite na nossa vida? Que vergonha! Vou apagar a torcida que é fumega. Descarta ele, porque eu tenho uma caixinha aqui cheia de torcidas novas. Não, Ele não apaga a torcida que fumega. Falou, meu filho, você acabou de se abastecer com mais azeite. Mas olha, é só se abrir que eu te dou mais azeite. Pedi, dar-se-vos-á, eu te dou mais. E eu vou pôr mais azeite. E eu vou ficar soprando o sopro do meu espírito até reacender aquele fogo na sua vida. Então, Ele não esmaga a cana quebrada, porque você ainda vai ser aquela flauta, aquele instrumento de muita música e louvor. E Ele não apaga a torcida que fumega, porque Ele vai te encher com azeite dele. E você ainda vai brilhar e deixar sua luz alcançar muitas pessoas no amor de Jesus. Você sabia que um dos nomes de Jesus é Alfa e Ômega? Já pensou por que esse é um dos nomes de Jesus? Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Bem, Alfa é a letra A no alfabeto grego. E Ômega é a letra Z, porque é a última letra do alfabeto grego. Ele disse, eu sou o A e eu sou o Z. Por que ele disse isso? Eu sou o A e eu sou o Z. Sabe por quê? Ele está dizendo o seguinte, eu sou o começo, mas eu também sou o fim. E se eu comecei uma boa obra na sua vida, eu não vou parar lá no MNOP, não.
eu vou completar. Se você me permitir, eu vou completar. Eu vou te levar até o Z. Eu sou Alfa e Ômega. Eu comecei a boa obra e eu vou completar essa obra na sua vida. Amém? Aleluia. Que mais que o bom samaritano fez? Depois que ele teve compaixão e se achegou àquela pessoa, a Bíblia fala que, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Óleo e vinho eram remédios caseiros, bem comuns naquela época. Então, quando a pessoa ficava com feridas, eles colocavam óleo e vinho. Mas é interessante porque Deus também quer que eu e você, para ajudarmos a restaurar os soldados feridos, não somente tenhamos compaixão sobrenatural desses soldados, mas que eu e você também usemos do óleo e do vinho. Então, use o óleo e o vinho. O que significa óleo? Óleo fala de unção. Óleo fala unção do Espírito Santo, uma palavra ungida, gente. Eu já vi muitos soldados restaurados, muitos soldados feridos. Aliás, eu sou um soldado ferido, restaurado. Porque apesar de eu ser criado numa família evangélica cristã, eu tinha caído em certos pecados, e eu não estava conseguindo vencer aqueles pecados. Então, o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, na época ele já está na glória, mas ele investiu a sua vida em mim, ele me amou, ele juntamente com meu pai, cuidaram de mim, me restauraram. Não foi fácil, porque nem eu estava quase acreditando mais em mim mesmo, mas ele acreditou em mim. Você sabia que talvez a maioria dos nossos pastores das past churches são todos ex-soldados feridos que foram restaurados? A maioria. A maioria. Eu poderia te contar tantas histórias lindas de soldados que foram restaurados. Deixa eu contar uma do pastor Rai, que hoje é pastor. Mas o Rai, ele era um novo convertido e estava crescendo na fé. Deus estava usando o Rai cada vez mais, cada vez mais. Mas um dia ele caiu num pecado, e não era nem um pecado tão horrivelmente grave, e o pastor bem intencionado, amigo meu, da nossa igreja, muito bem intencionado, ele foi muito firme com o Rai. Ele pensou, eu quero corrigir o Rai, bem intencionado, só que ele era um pastor muito novinho, muito novinho. Depois ele se arrependeu, ele reconheceu, poxa, eu hoje reconheço que eu agi com falta de amor com o Rai. Só que o Rai não estava mais vindo para a igreja, e eu nunca me conformava no meu coração. Eu lembro um dia que eu falei, amor, porque nós não tínhamos filhos ainda, então tudo a gente fazia junto, né? Eu falei, amor, eu tenho que ir atrás do Rai. Só que ele mora lá na colônia, lá na Santarém, Cuiabá, longe da cidade de Santarém. Mas eu tenho que ir atrás dele. Você quer ir comigo? Ela falou, quero. Eu falei, o único problema, amor, que é um assunto meio delicado. Eu quero que ele possa se abrir comigo, e talvez na sua frente. Ela falou, não tem problema, eu fico no carro. É grande mulher de Deus, né? Porque nós fomos lá, deixei o carro estacionado na Santarém, Cuiabá. Você lembra desse dia, amor? Quente, o sol quente. Meu carro não tinha ar-condicionado, irmãos. Minha esposa é uma heroína. Aleluia. Eu até já falei isso aqui para vocês algumas semanas atrás, né? Santarém é muito quente, irmãos. É até fácil ganhar almas por Jesus lá em Santarém, que a gente só fala, olha, o inferno é mais quente, aí todo mundo quer aceitar Jesus. Mas aí, o que acontece? Andréia ficou lá no carro e eu fui falar com o Rai. Mas o Rai estava muito revoltado.
não quero nada e tal. E eu, Rai, nós te amamos. E eu lembro que eu falei para o Rai, eu vejo você como um grande pastor, como um homem de Deus, como um homem de Deus. E o Rai, não, e tal. Ele realmente eu até estranhei o jeito que ele me tratou, mas eu sabia que ele estava ferido, então só fiquei amando o Rai. E ele não voltou para a igreja naquele momento, nem para Jesus, mas eu fiquei amando e acreditando e aplicando fé e declarando palavras de fé. Poucos dias depois daquilo, o Rai promoveu uma grande festa lá na colônia e, infelizmente, o irmão dele morreu nessa festa. Foi esfaqueado nessa festa e morreu. E foi uma festa que ele havia promovido. E eu fiquei sabendo. Eu falei, agora. Eu fui. Só que isso foi no sábado à noite. Então o enterro era no domingo. E eu já pregava em vários cultos no domingo. E era longe, mas eu fui lá. Terminou os cultos de manhã, eu fui para lá. Orei, chorei junto, abracei, ficamos lá muito tempo. E eu falei, eu vou ter que voltar, porque tem cultos hoje à tarde, hoje à noite e tal. E depois de ficar lá muito tempo, aí eu vi que o Rai estava tão quebrantado. Eu falei, Rai, eu estou com uma loucura de tempo, porque é longe a cidade, até eu voltar para Santarém, e tudo, e me arrumar para o próximo culto, mas se você me der sua palavra, eu volto aqui para te apanhar, para você ir para o culto, à tarde. Ele falou, se você voltar, eu vou para o culto, sim, eu vou. Eu falei, então eu volto, eu faço um jeito, mas eu volto. E eu voltei, e ele voltou para Jesus, ele foi comigo para o culto, ele voltou para Jesus naquele dia, e nunca mais deixou os caminhos do Senhor. Isso me alegra tanto. Outro dia eu estava celebrando o grande aniversário dele, e passou um vídeo dos testemunhos, porque ele pastoreou em Fortaleza, pastoreou em Boa Vista, hoje está em Santarém, mas ele pastoreou também em Juazeiro do Norte, e eu vi esse vídeo, só dos testemunhos das vidas transformadas em Juazeiro do Norte. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. E o Rai falou, é por causa de você. Eu falei, não é por causa de mim, é apesar de mim, mas eu posso também ser um instrumento de restauração. Você também pode ser, meu irmão, minha irmã. Nós podemos ser, em nome de Jesus. E esse é o óleo. O que é o óleo? Essa palavra de fé ungida, que você chega e fala, eu te vejo transformado, eu te vejo, homem de Deus, faça isso. Derrame óleo. É óleo e vinho que cura as feridas. E esse óleo é importante, viu, irmão? Você quer saber como restaurar alguém ferido? Não é só ficar falando das feridas dele. Não, isso só vai fomentar a ferida. Comece a derramar óleo. Comece a declarar palavras de fé. Palavras de amor. Palavras ungidas com óleo do Espírito Santo. Fale, como eu falava para o Rai, que hoje é pastor Rai. Você vai ser um pastor. Você vai ser um homem de Deus. Eu vejo você restaurado. Eu te amo. Mas não é só óleo. É vinho. Naquele dia que eu fui lá para o enterro, eu levei meu carro lotado de gente. Por quê? Porque vinho fala de alegria do Espírito Santo, fala de relacionamentos. É você se relacionar, é você trazer a pessoa para os vínculos de amor, de carinho, porque é isso que vai fazer uma grande diferença. Então, além de usar óleo e vinho, que mais que aquele homem fez? Derramou óleo e vinho, mas também, olha o que a Bíblia diz que ele fez. A Bíblia fala que ele colocou aquele homem machucado, ferido, depois que derramou óleo e vinho, em cima do seu próprio animal, diz a Bíblia.
Eu acho interessante que a Bíblia fala que ele colocou no seu próprio animal. Por que a Bíblia está mostrando? É um outro princípio para restaurar soldados feridos. Seja generoso. Você vai ter que muitas vezes ser abnegado com seu tempo, com seus recursos, mas vá atrás daquela pessoa, ame aquela pessoa, invista tempo da sua vida naquela pessoa, seja generoso. Por fim, que mais que fala? Fala que depois que colocou-lo sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria. Pastor, hospedaria não é como se fosse um hotel, uma pensão? É. Mas você sabia que na Palestina, nessa época, não tinha hospital. E o hospital da Palestina, nessa época, era as hospedarias. É lá que era a coisa que mais se aproximava do que hoje em dia a gente pensa em hospital. Porque quando ele levou para a hospedaria, então ele falou para o homem que cuidava, olha, fica cuidando dele, fica passando óleo e vinho, fica cuidando dele, das feridas, até eu voltar para garantir que ele esteja bem. E se você tiver mais despesa, eu pago depois. Ele deixou o homem no hospital. No hospital. Pastor Eibe, qual é o hospital? O hospital, espiritualmente falando, é a igreja. É o life group. É levá-lo para ser cuidado, para ser amado, para ser tratado. Amém? Leve-o para o life group. Leve-o para a igreja. Cuide dele. Cuide dele, cuide dele. Eu vou falar uma coisa para você. São tantos. Você sabia que no Brasil, nosso grande problema das igrejas evangélicas não é ganhar mais vidas para Jesus. Claro que a gente quer ganhar mais vidas para Jesus. Mas o maior problema não é esse. O maior problema é cuidar bem dessas vidas, é amá-las. Por isso que eu acredito tanto nos life groups, eu acredito tanto no discipulado. Jesus nunca disse ir de fazer convertidos. Jesus disse ir de fazer discípulos. Sabe, é nesses life groups, nesses vínculos de amor, nesse hospital que a pessoa vai ser tratada, vai ser curada. Porque vamos falar a verdade, gente. Todos nós temos nossas disfunções. Todos nós temos áreas na nossa vida que nós precisamos da paciência e do amor dos outros. E se você duvida disso, só pergunta para sua esposa. Não é verdade? Não é verdade? Todos nós precisamos de ajuda, todos nós. E por isso é tão feio a hipocrisia religiosa que condena que esse cara é pecador, olha só que coisa horrível. Para com isso. Vamos amar, vamos perdoar. Vamos restaurar um outro. Vamos ver o outro transformado. Vamos ver o outro transformado pelo amor de Jesus. Através da fé viva em Jesus, nós podemos ver o milagre acontecer. Nós podemos ver sim. E agora, antes de encerrar, eu quero perguntar para você. Como que você poderá ser restaurado? Como que você? Porque a realidade é que todos nós, eu também, já fui ferido e muito ferido. Como que podemos ser restaurados? Como que você poderá ser restaurado? Sabe, a minha irmã sempre conta essa história, né? Eu acho interessante essa história de uma senhora que ela tinha um passarinho lindo, um passarinho muito bonito. Mas mais bonito sobre esse passarinho não era nem que ele era tão bonito, é que ele cantava muito, muito, muito bonito mesmo. E o passarinho ficava naquela gaiola bem grande, voando e cantando, muito bonito. Aí, um dia ela estava limpando a gaiola com todo carinho, ela tinha pego o aspirador de pó, o passarinho estava lá no cantinho, ela estava limpando aqui, limpando. Aí o telefone tocou, né? O telefone com fio, né? Telefone fixo, que naquela época tinha muito. Hoje quase não tem mais, né? Eu mesmo mandei desligar meu lá na minha casa, não precisa mais, né? Mas, o que acontece? Ela deixou o aspirador ligado lá dentro da gaiola, né? E ela foi atender o telefone. E ela conversando e tudo.
De repente, ela viu o passarinho pular lá embaixo. E de repente, ela viu o aspirador fazer assim, chupar o passarinho. Ela, ai! Ai, meu Deus, eu te ligo depois. O aspirador engoliu meu passarinho. E ela foi lá e procurou dentro do lixo do aspirador. E o passarinho ainda estava vivo, pelo menos semi-vivo, né? E ela então vai e limpa o passarinho, endireita as asinhas dele, limpa ele bem limpinho e ficou orando, ó Deus, ajuda esse passarinho a não morrer. E aí passou mais alguns dias, e aí a colega dela estava conversando no telefone com ela, falou assim, aí, como está o passarinho? Ela falou, ele está vivo ainda, não morreu. Ah, graças a Deus, amém. Ela falou, só que tem um problema. Aí a amiga dela falou, que problema? Ela disse, ele cantava tão lindo, ele cantava tão bonito, ele está tudo vivo, pulando, voando, só que nunca mais ele cantou. Sabe, eu acho que isso que acontece com muitos de nós. A vida era um sonho, a gente cantava com tanta alegria, mas algo aconteceu que sugou a vida de dentro de nós, que sugou a música de dentro de nós. Não morremos espiritualmente, ainda estamos vivos, mas a música espiritual não está lá mais. Não está lá mais. Eu quero dizer para você que Deus quer restaurar os seus sonhos, Deus quer restaurar essa música, Deus quer restaurar essa unção sobre a sua vida. Olha o que ele disse em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Sabe o que ele diz? O Espírito é o Espírito Santo. Sabe o que é a noiva? É a igreja de Jesus. E ele diz, não é só o Espírito Santo, é a igreja de Jesus. A noiva de Jesus está dizendo, vem, vem, vem e receba de graça dessa água da vida. E eu termino com essa história. É uma história, dizem que é uma história verdadeira. Eu não posso garantir que todos os detalhes são verdadeiros, porque parece que toda vez que eu conto, eu enfeito ela mais, né? Mas muitos anos atrás, quando a Inglaterra era o grande império mundial, tinha um soldado que foi mortalmente ferido. E ele estava no hospital realmente sofrendo dores insuportáveis. E davam todo tipo, acho que até morfina e tudo, mas a dor não passava. E ele não aguentava mais. Finalmente ele chamou a enfermeira e falou, enfermeira, me diga a verdade, eu tenho o direito de saber a verdade. Eu vou sobreviver ou eu vou morrer? Porque eu vejo médicos cochichando e tudo. Ela disse, olha, eu vou te falar a verdade, você merece saber a verdade. Eu ouvi os médicos falando realmente que você vai morrer. Não tem jeito, você vai morrer. Ele disse, é isso que eu desconfiava. Ele falou, não dá para você me dar uma injeção para eu morrer logo? Então, já que eu vou morrer, eu não estou aguentando essa dor, eu não aguento. Só me dê essa injeção para eu morrer. Ela disse, não, eu não posso fazer isso, porque só se tiver autorização do médico, chama o médico. Ele falou a mesma coisa para o médico falou, não posso fazer isso. Só se o rei da Inglaterra autorizar, só se o rei autorizar. Ele falou, isso é impossível, o rei nunca vai me ouvir. Ele falou, você não conhece o nosso rei. Ele responde muitas vezes as cartas que as pessoas mandam. Por que você não tenta? Manda uma carta para ele. Aí ele mandou, pediu a enfermeira para transcrever lá, pedindo para o rei. Passou algum tempo, não é que voltou a resposta do rei com selo real. Eles falaram, o rei te respondeu. Ele falou, não acredito. Eles ajudaram a sentar na cama, deixaram ele mesmo quebrar o selo e abrir a carta. E o rei, estava escrito lá, o próprio rei tinha escrito. Ele disse, meu querido soldado,
primeiro lugar, eu quero lhe agradecer por tudo que você tem feito pela nossa nação. São por causa de soldados como você que a Inglaterra é o grande reino que ela é. Ele disse: sobre o seu pedido, eu não posso te conceder. Até porque, soldado, eu estou orando por você. Eu estou crendo que você vai recuperar ainda. Mesmo que seja por um milagre. Mas eu estou crendo que você vai se recuperar. Ele disse: eu preciso de soldados valentes como você. Eu já vi o seu currículo. Você já lutou em vários lugares. E você sempre foi muito valente. Aí ele assinou lá. Ele mesmo assinou. E ele escreveu: o seu rei precisa de você. Aquele soldado começou a chorar. E aquela frase ficava martelando nele: o seu rei precisa de você. O meu rei precisa de mim. Diz a história, dizem que é verdadeira, que ele milagrosamente recuperou. Ficou totalmente bom. E voltou a lutar nos campos de batalha do seu rei. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu rei precisa de você. Ele precisa de você. Ele acredita em você.